E aí, galera, vamos para mais uma aula do nosso curso da ESP 32. Essa aqui vai ser a última, vai ser nosso último projetinho. E neste aqui nós vamos mexer com a ESP 32 em conjunto com o DHT 22. O DHT 22 ele é um sensor de temperatura e umidade. Aqui nessa tabelinha, né, a gente consegue ver algumas informações sobre ele. Mas o mais interessante, né, é a faixa de leitura dele, que vai de menos 40 graus até 125 graus. E então a gente também pode ver que o intervalo entre medições, né, o tempo que ele leva para fazer uma medição e outra, leva em torno de 2 segundos. Então a gente tem que levar em conta esse tempo para fazer as medições dele. Além disso, a gente pode ver também que a alimentação é de 3,3 volts, que a gente pode conectar com o da ESP, então sem problema. E também outras características, né, como a precisão da umidade, que é de 5%, e a precisão de temperatura, que é de 0,5 graus Celsius. Aqui é importante ver como a gente conecta ele, né? O, o pino mais da esquerda vai ser o pino de alimentação, que a gente vai colocar no pino de 3,3 da ESP. O pino 2 vai ser o pino de dados, que a gente tem que colocar numa entrada digital da ESP, porque o DHT 22 ele é um sensor digital. O pino 3 a gente não vai conectar em lugar nenhum. E o pino 4 vai ser para a gente colocar no ground, no terra. Então, né, a gente tem que tomar cuidado, né, com o pino 2, que a gente tem que escolher um pino digital, que é um pino de entrada e saída digital. Que, novamente, são todos os pinos aqui da cor azul. Então, sinta-se livre para escolher qualquer um, desde que sejam esses de cor azul, né, nessa imagem aqui. Aqui é o esquemático completo. E novamente, levar em conta o resistor de PUAP, que a gente vai colocar indo do pino 2, que é o de dados, colocando junto com o pino da tensão, o resistor no caso, né? O pino, a gente vai conectar o pino 2 da ESP não, do DHT, em algum pino de entrada e saída digital, que nesse caso aqui escolheu o 4, o ground aqui em conjunto com o ground da ESP, e o 3,3 da ESP vai para o pino de alimentação do DHT. E aqui é o esquemático que eu montei na minha casa. Agora vamos lá para o código. Estamos aqui de volta na IDE do Arduino e neste projeto específico vai ter um detalhe bem importante que não teve nos últimos três, que é a questão da biblioteca. Para fazer o código funcionar, né, todas as linhas aqui de código, em relação ao nosso sensor DHT, é preciso chamar a biblioteca que tem todas as funções que fazem o controle do sensor em si. E essa biblioteca é o DHT.h. Então a gente tem que colocar um jogo da velha, include DHT.h. Mas além disso, é necessário ter essas seguintes bibliotecas para fazê-lo funcionar, que é o DHT Sensor Library e o Adafruit Unified Sensor Lib. E essas duas bibliotecas, ao contrário de muitos, elas não vêm previamente instaladas quando você baixa a ideia do Arduino. Então você tem que baixá-las por você mesmo. Então, o jeito mais fácil de fazer isso é vir aqui em ferramentas, gerenciar bibliotecas. Aí agora a gente aguarda um pouco para carregar tudo certinho. E aqui na busca é só procurar aqui o mesmo nome que está no código. DHT Sensor Library. Aqui tem várias, né? Mas a principal é essa aqui, que é da Adafruit. Essa aqui vocês vão ter que baixar. No meu caso, ela já está instalada. Mas é só vir aqui e clicar em instalar. Igual aqui tem essa aqui que eu não tenho. É só clicar em instalar. Aí vocês clicam em instalar, esperem fazer a instalação correta e fazem o mesmo procedimento para a segunda biblioteca que precisa, que é a Adafruit Unified Sensor.
que é essa aqui, que eu também já tenho instalado. No caso, vocês não vão ter, você vai ter que baixar no IDE do Arduino de vocês. Mas é só clicar aqui, esperar instalar. E uma vez que vocês já fizerem isso para as duas, vocês ainda não podem rodar o código. É necessário fechar a IDE do Arduino e abrir de novo. Então, considerando que vocês já tenham feito isso, né, a gente já pode ir para o código e comentar ele linha a linha. Primeiramente, né, o procedimento de definir o pino que a gente vai usar. Nesse caso, a gente vai fazer uma leitura, então a gente vai ter que definir ele como input, o DHT pin o 14. Aqui tem três tipos de define, que é em relação ao modelo do sensor, que no meu caso é o 22. E aí vocês vão fazer a conexão do sensor de acordo com o que já tinha sido mostrado, né, no esquemático, em relação aos pinos, tudo mais. E aqui a gente vai inicializar o sensor através dessa função DHT, onde a gente vai colocar o número do pino, que a gente vai fazer a leitura, e o tipo, que é o modelo dele. Aqui no setup, a gente vai só inicializar a serial, que a gente vai fazer as leituras através do monitor serial. Então a gente chama serial e coloca baud rate de 9600, que é o padrão. E aqui é só para falar que está fazendo teste. E aqui o DHT.begin é para começar a fazer as leituras no sensor. Aí, aqui na função loop, que vai ser repetida até desligar o microcontrolador. Primeiramente, a gente vai fazer uma pequena espera para o sensor começar a funcionar corretamente, de 2 segundos. Que lembrando aqui, o argumento da função delay é em milissegundos. Então aqui 2.000 milissegundos é igual a 2 segundos. E aqui a gente já pode fazer a leitura tanto da umidade quanto da temperatura. E aqui é importante frisar que, ao contrário das leituras que a gente fazia anteriormente, que eram em inteiros, que a gente colocava aqui tipo int, aqui no caso do nosso sensor, as leituras elas não são inteiras. Então a gente tem que colocar do tipo float, que vai ser quebrado, por exemplo, 12,5 graus e por aí vai. Então aqui a gente atribui a variável para a umidade e também para a temperatura. Nesse caso de sensor, eles têm também um tipo de conseguir checar se há algum erro, se não está conseguindo ler, se tem algum problema de conexão. Então, essa função isnan, no caso, ela verifica se a variável está sendo lida corretamente. E se não, a gente coloca uma mensagem no monitor serial falando que houve algum erro na hora de tentar ler o sensor. E por fim, considerando que não tenha tido esse erro de conexão, de leitura, a gente já pode printar os valores que foram corretamente lidos pelo sensor, começando pela umidade e depois pela temperatura, onde a gente usa a função serial.print, e serial.print para dar o espaço, pular a linha no caso. Então aqui, agora que a gente já comentou o código, vamos carregá-lo na ESP. E aqui é sempre importante frisar novamente, né, que aqui na placa tem que estar o ESP32 Dev Module e na porta tem que estar na porta conectada com o microcontrolador. Já está terminando de carregar e finalizou. Então, uma vez que agora já terminou o carregamento, basta vir aqui em ferramentas, monitor serial, que a gente vai poder ver a temperatura ser atualizada a cada 2 segundos. Aqui está usando uma temperatura de 18,2 graus Celsius, que está parecido aqui com a temperatura indicada pelo Google, que é de 15 graus. E a umidade de 50%. E aí, né, o sensor vai ficar atualizando a cada 2 segundos até a hora que eu quiser parar. Então é isso, galera. Eu acho que vocês, vocês conseguiram ver bastante coisa da ESP, diferentes tipos
implementações com ela. E eu convido vocês a tentarem fazer outros tipos de projetos, mexendo com outros tipos de sensores, vocês vão aprender ainda mais. E é isso aí. Obrigado aí pela presença de vocês nesse curso. Até mais.